Estão vendo a tela? Sim. Então, Sim. tá bom. Adoro quando respondo. Então, essa é uma matéria, assim, básica. Não só básica, como das mais importantes. Se vocês souberem isso, pronto, já pode advogar tremendamente, já pode pegar clientela, já pode trabalhar. É a questão da manutenção da qualidade segurada, ou, como a doutrina denomina, de período de graça, tá? Não é a Lei 8.213 que fala em período de graça, ela fala na manutenção da qualidade segurada. E a doutrina chama de período de graça. O que é o período de graça? O período de graça é um período que o legislador levou em consideração as contingências, os riscos sociais, e admite que, ainda que não exista contribuição, ainda se mantém a qualidade segurada, tá? Então, é o que dispõe o artigo 15 da 8.213. O que ele coloca? Mantém a qualidade segurado, independentemente de contribuições. Então, isso é o período de graça. E aí a gente vai ver dispositivo, inciso por inciso. E aí a gente vai contando as nossas histórias, né? Porque o direito previdenciário, vocês viram que tem novela para valer. Está sempre, está sempre trazendo uma novidade, umas mudanças. E aí a gente já começa aqui com mudança, né? Então, o primeiro inciso, ele coloca sem limite de prazo. Então, vai manter a qualidade segurado, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Que benefício basicão que a gente já conhece, de tanto que eu falo? O auxílio-doença, né? O auxílio-doença, né? É um benefício previdenciário. A gente poderia falar também da aposentadoria por invalidez, né? Por quê? Enquanto o segurado estiver recebendo benefício previdenciário, ele está mantendo a qualidade segurado. Enquanto você está recebendo, enquanto o segurado estiver recebendo auxílio-doença, ele não está contribuindo, certo? Se ele não está contribuindo, ele não deveria, ele não teria qualidade segurada. Mas o legislador levou em consideração essa contingência, e enquanto ele estiver recebendo benefício previdenciário, ele não contribui, mas ele mantém a qualidade segurada, tá? Porque a gente vai ver as consequências de quem perde a qualidade segurada, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender outros assuntos que a gente vai ver daqui um pouco mais para frente. E aí, em 2019, veio uma medida provisória. A medida provisória não colocava o auxílio-acidente, mas no momento da conversão da medida provisória, vem a Lei 13.846 e coloca a exceção do auxílio-acidente. Vai falar assim, ó, quem estiver recebendo benefício previdenciário, não tem limite. Enquanto estiver recebendo, mantém a qualidade segurada, com exceção do auxílio-acidente. Agora, pergunto para vocês, por que o auxílio-acidente? Porque o auxílio-acidente, você não necessariamente está impedido de trabalhar. Quem recebe auxílio-acidente pode estar trabalhando, e se está trabalhando, está contribuindo, tá? Por isso que quem está recebendo auxílio-acidente não vai manter a qualidade, não vai, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar contribuindo para manter a qualidade segurada. Não se aplica o auxílio-acidente a essa não limitação de prazo. Tudo bem? Então, aqui, o auxílio-acidente tem uma limitação de 12 meses, mas a gente vai ver lá que vai acabar caindo no auxílio-doença, em outras questões.
Porque quem recebe o auxílio acidente está trabalhando, a não ser que ele teve algum problema, então ele vai receber o auxílio doença. Caso contrário, enquanto ele estiver recebendo auxílio acidente, ele tem que estar mantendo a qualidade de segurado mediante pagamento de contribuições, tá? Então, aquilo que eu falei, a medida provisória não colocou o auxílio doença, foi no momento da conversão é que foi acrescentado o quê? O auxílio acidente. Então, a aplicação do fato gerador auxílio acidente só vai ser a partir da vigência da lei, ou seja, 18 de junho de 2019. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque lembram-se, e isso vai ser para a vida inteira, o tempus regit acto, ou seja, com o advento da lei é que se aplica ao direito previdenciário. Então, antes disso, quem estava recebendo auxílio acidente mantinha a qualidade de segurado independentemente de contribuição, tá? Então, isso veio, é uma alteração. Então, a gente tem que sempre olhar qual é o período, em que momento aconteceu aquele fato para a gente aplicar essa legislação ou não, certo? Aí, quem recebe benefício que substitui a renda, como o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, como eu já falei, mantém a qualidade de segurado e não contribui para o regime geral, né? O único benefício que continua recolhendo enquanto recebe é o salário maternidade. Então, vamos lá. Todo mundo que está recebendo um benefício previdenciário não está contribuindo. A única exceção é o salário maternidade. Nós vamos estudar lá na frente o salário maternidade. E o salário maternidade recebe esse benefício previdenciário, mas é o único benefício que continua contribuindo. Então, há o desconto das contribuições sociais no concernente ao salário maternidade, mas não com relação aos outros benefícios, como auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade, aí já permanente, não é uma incapacidade temporária, como é o antigo auxílio-doença, tá? Essa disposição está na lei de custeio. Qual é a lei de custeio? A 8.212, o artigo 28, parágrafo 9º. Lá se coloca quem vai manter, né, quem vai continuar contribuindo e quem não contribui, porque o legislador, na 8.213, com relação aos benefícios, criou o quê? O período de graça, que é o período em que se mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição. Certo? E aí, partimos para um segundo inciso. Tudo bem até aqui, crianças? Estão dormindo? Okay. Melhor. Então, até mantém a qualidade de segurados, sem contribuir, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Bom, então, parou de trabalhar, não está contribuindo. Qual vai ser o período de graça do segurado? 12 meses, regra geral. Isso daqui, pessoal, é regra geral. É bom, vão ter vários números cabalísticos, que eu digo para os senhores memorizarem. Então, já apareceu o primeiro número cabalístico, 12. Então, vocês já sabem que a regra geral é: não pagou contribuição social, está no período de graça, mantém esse período de graça por quantos meses? Por 12 meses. Então, deixei de trabalhar, 12 meses, tá? Está suspenso, não está contribuindo, 12 meses. Está licenciado, a licença sem remuneração vai tirar um período
de licença para trabalhar no sindicato, para trabalhar em algum lugar em que não vai receber remuneração e também não vai contribuir. Então, tem um período de graça de 12 meses. Tudo bem? Bom, a questão do aviso prévio. Então, isso daqui também deu muito problema. Então, vamos supor, parou de trabalhar, tem o aviso prévio. Esse aviso prévio integra o tempo de contribuição para fins de cálculo do período de graça. Então, efetivada a rescisão do contrato de trabalho, somente depois de que expirou esse prazo, é que eu vou começar a contar o período de graça. Então, o que acontece? Vocês vão me explicar melhor, porque vocês são os que sabem de direito do trabalho. Vocês que militam na área trabalhista que vão me explicar isso daqui. O que acontece normalmente quando a gente fala de aviso prévio? Pode acontecer aquele aviso prévio que o próprio segurado trabalha os 30 dias, ou o empregador pega e fala, não quero mais, eu pago, nem precisa voltar aqui. Então, tem que terminar aquele período em que a pessoa está sendo indenizada, tá certo? E isso, como vocês viram aqui, já é decisão, inclusive, da Turma Nacional de Uniformização, certo? E aqui também é antigo, mas a gente pode levar em consideração uma instrução normativa do Ministério do Trabalho e do Emprego, de 14 de junho de 2010, no artigo 17, que estabeleceu quando o aviso prévio for indenizado, e aí como que ele deve estar escrito na carteira de trabalho, né? Na página relativa ao contrato de trabalho, a do último dia da data projetada para o aviso prévio indenizado, ou na página relativa às anotações gerais, a data do último dia efetivamente trabalhado. Então, aqui são dados mais precisos que constam da carteira de trabalho, que nos dão o quê? Os dados para a gente poder contar a partir de que momento eu conto o período de graça, tá certo? Aqui tá um termo perda da qualidade, mas não é nada de perda por enquanto, tá? Então, mantém também a qualidade, e aí a gente pode também colocar como regra geral, e a gente vai ver divisões disso, outros períodos, nos incisos posteriores. Mas aí convém a gente já mencionar o servidor público. Aquele que se desvincula daquele regime próprio, porque a gente está falando aqui tudo de regime geral. A gente não está falando do regime próprio, mas pode ter aquele servidor que era do regime próprio, sai do regime próprio, bom, ele pagou a previdência, e aí ele vai para o regime geral, ou ele fica esse período também sem contribuir. E aí, o período que ele contribuiu vai valer também para o regime geral, porque depois ele pode ingressar no regime geral. E também ele usa deste período de graça, tá? E ele mantém a qualidade como servidor, né, para o servidor, que se desvincula do regime próprio. E isso existe previsão aonde? No regulamento, que é o decreto 3.048. E aí depois a gente vai ver as regras de prorrogação, tá bom? Então, nós já vimos o inciso 1, que não coloca prazo enquanto estiver recebendo o quê? Benefício previdenciário. O inciso 2, que fala do quê? De 12 meses para quem cessou de pagar, certo? Regra geral. Olha o 12 outra vez falando em 12 meses, após a segregação. O que é segregação? É você estar separado, né? No caso da pessoa que foi acometida de doença de segregação compulsória. O que é segregação? De separação de todos, né? Que tenha sofrido uma doença epidemiológica, afastamento do convívio social por razões sanitárias. Antes eu falava os exemplos: tuberculose, meningite, hanseníase. Qual é o exemplo atual, crianças, de hoje? Hoje, infelizmente,
é a Covid-19, certo? Por quê? Vai que a pessoa foi para o hospital e teve que ser entubada, está lá, segregada, ela não pode ficar perto de ninguém. Então, ela tem o quê? 12 meses, após cessar a segregação. Então, vamos supor que ela fique lá 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias. Ela saiu, ela vai ter um período de graça de 12 meses, se ela não se encaixar na segunda hipótese, tá bom? Então, aqui deixou de pagar, ou está segregado, foi afastado, tá? Foi afastado por quê? Porque foi acometido de uma doença compulsória, tá certo? Então, vai ter um período de graça de 12 meses. Então, a gente está vendo que aqui a regra, por enquanto, não mudou, 12. Agora, 12 meses, também 12, após o livramento, segurado, retido ou recluso. Ó, a palavra é segurado. Então, aquele exemplo que eu sempre dou. A pessoa está trabalhando na fábrica, sai da fábrica e é preso. Está sendo acusado de ter participado de um furto, de um roubo, de alguma coisa ilegal. Está preso. Ele é segurado, tá bom? E aí, quando ele sair da cadeia, ele tem um prazo de 12 meses de quê? De período de carência, tá? Período de carência, período de graça, eu já estou falando carência, que é outra coisa. Período de graça. Então, mantenha a qualidade de segurado. A partir do momento que ele foi preso, ele não está trabalhando. E aí, ele é segurado. E enquanto ele estiver preso, ele mantém a qualidade de segurado. Vocês vão perguntar para mim, mas ele fica preso durante um ano. Tudo bem, ele mantém a qualidade de segurado. Ele foi condenado, tá? Ele foi condenado. Teve lá um processo, foi condenado. Ele foi preso quando ele era segurado? Sim. Então, mantenha a qualidade de segurado. Quando ele for solto, depois de 5 anos, tudo bem, ele tem 12 meses após o livramento de período de graça. Para o quê? Para ele obter, nesses 12 meses, um outro trabalho, tá? Aí, após esses 12 meses, ele perde a qualidade de segurado, tá? Então, ele tem 12 meses. E aqui é muito importante o seguinte, nesse período que ele é detido, ele conserva aquilo que eu já falei, a qualidade segurada, ainda que impedido de trabalhar, que é a lei de execução penal, certo? Ele pode até, existem hoje situações diversas, e a gente já viu, quando a gente for estudar segurados, aquelas legislações que a gente fez uma crítica, em que o próprio detido, aí eu falo segurado, retido, recluso, em que ele trabalha. E aí, o que nós tínhamos no passado? Se ele paga, ele está exercendo uma atividade laboral, ele deveria ser tido como contribuinte individual. E aí a legislação fez lá uma bagunça e coloca ele como segurado facultativo, tá certo? Então, aí ele está contribuindo, tá certo? Então, ele nem perdeu a qualidade de segurado de jeito nenhum, ainda ele manteve, tá? Agora, pode acontecer que aquele trabalho ele está exercendo, mas ele não está pagando nada. Tudo bem, mas quando ele ingressou na cadeia, o que aconteceu? Ele tinha qualidade de segurado e mantém essa qualidade. O que acontece se ele fugir? Vamos ver a carinha de vocês, se vocês estão me enganando ou estão dormindo, vamos ver lá. Vou voltar aqui. Aí. Vamos lá. Se ele fugir, o que acontece? Estou esperando, mantém a qualidade de segurado, perde a qualidade de segurado. Eu acho que mantém. Mantém? Eu acho que sim, né? E eternamente, vamos supor, ele não, tem a qualidade de segurado. Que ele não contribuir, né? Não. Vamos lá. Vamos fazer uma questão bem objetiva para depois vocês não dizerem que eu enganei vocês. Então, tá lá. Ele foi preso, foi processado,
foi condenado. Quando ele foi preso, ele saiu da fábrica, tá? Ele está lá trabalhando na fábrica, é empregado, registro em carteira, tá? Vamos dizer que ele é todo bonitinho, tá? Registro em carteira. Foi condenado, nunca saiu da cadeia, tá? Manteve a qualidade de segurança, congela. Entrou na cadeia, mas ele estava trabalhando, tem qualidade de segurado. E mantém essa qualidade de segurado. Só quando ele sair da cadeia, tá lá solto, nem que seja liberdade provisória, nem que seja, ele já cumpriu parte da pena, agora é semiaberto. Semiaberto não é regime fechado, e isso mudou também, tá? Quando a gente está auxílio reclusão, a gente vai ver. Mas regime aberto, ele pode ir trabalhar fora. Então, aí sai, e aí, a partir do momento, começa a correr. Se ele não tiver trabalho, é bom que ele arranje trabalho, porque vai começar a correr o reloginho. Agora, vamos para o meu exemplo, se ele fugiu. O colega Éder já falou, não, ele mantém a qualidade de segurado. E aí, a minha pergunta é a seguinte, ele foi condenado, ele está lá preso há 3 anos, manteve a qualidade de segurado. Aí ele se reuniu lá com o povo falou assim, você não vai sair daqui nunca mais. Acho melhor você entrar junto com a gente, vamos fugir, é seguro, vamos... E aí o cara foge. O Éder já falou que mantém a qualidade de segurado. Pergunto para vocês, ele fugiu e ele ficou fora durante 12 meses. E foi encontrado, voltou para a cadeia. E aí? Perdeu qualidade de segurado, não perdeu, manteve, não manteve? Considera como se ele estivesse em condição de trabalhar, professora, mesmo ele tendo fugido? Como você considera? Ele trabalhou ou não trabalhou? William, você está indo num caminho. Se ele trabalhou, ele tem que contribuir. Se ele não contribuiu, e aí? Então, a partir do momento que ele fugiu, ele abriu mão desse direito dele de 12 meses, né? Ele abriu mão ou ele ainda tem os 12 meses? Porque ele saiu. Saiu lá, não interessa. Ele fugiu, ele saiu. Aí o reloginho dos 12 meses começou. Aí sim. Aí nós estamos falando na mesma língua. Aí o reloginho começou. Eu falei que ele ficou 1 ano e foi capturado e foi para a cadeia. E aí? Perdeu a qualidade de segurado? Não perdeu? Eu acho que fica suspenso. É que é? Quem que falou que ficou suspenso? Geórgia. Ficou suspenso o quê, Geórgia? Ficou suspensa essa qualidade dele de... Ficou suspenso quanto tempo? Aonde? A partir de que momento? Eu acho que fica suspensa a partir da fuga e só volta a... Ele só volta a ter esse direito. É ao contrário, Jorge. A partir do momento... Olha o raciocínio. Vejam bem. Livramento. Na realidade, se a gente for ver a ideia do legislador, qual que é? Era ele livrar solto licitamente. Mas a partir do momento que ele fugiu, aquela qualidade de segurado que estava congelada começou a correr. Saiu. Ele não saiu corretamente. E mesmo que tivesse saído corretamente, o prazo de 12 meses estaria correndo. Ele fugiu. O que acontece? Aquele prazo de 12 meses não está lá. A lei não falou? Após 12 meses do livramento, mas se ele fugiu, ele não está nem cumprindo uma norma. Ora, fugiu, começa a correr os 12 meses. Eu dei o exemplo de exatamente 12 meses, é 12 meses. Capturaram ele depois de 12 meses. Tchauzinho, filhinho, perdeu a qualidade de segurado. Mas nesse caso, se ele fizer duas contribuições no meio aí, volta, né? O Éder já exagerou, já foi na minha frente. Você acaba com porque o que eu entendo dessa situação é o seguinte, quando ele está preso, segregado, ele não tem condições de contribuir mesmo que ele queira, vai trabalhar onde? Tem. Hoje em dia tem. No passado, não, hoje em dia tem, mas eu não sei como vai fazer. Mas vamos dizer que não tenha. Vamos dizer que não tenha. Era a condição anterior, né? Peraí, no regime fechado, vamos mudar no regime fechado não tem, não. Não tem salário no regime fechado. Não é questão de salário.
É questão de convênios. Depende de onde ele estiver preso. Hoje em dia existem convênios de poder trabalhar e receber. Agora, o interesse é do segurado em contribuir para o quê? Para poder ter uma aposentadoria, para ter benefício previdenciário, tá? Isso tem essa possibilidade, tá? Isso é, por isso que eu falo, é voluntário. A gente não estudou segurados? Quem é o segurado facultativo? Aquele que quer entrar na Previdência. Então, ele é um exemplo. O legislador alterou, no meu entender, o objetivo. O objetivo é facultativo, é aquele que não exerce atividade laborativa. Misturou e impôs que o preso fosse facultativo, quando, na realidade, se ele trabalhar, ele pode ser contribuinte individual. Ele se inscreve e paga. Acabou. Isso é uma discussão. Mas a gente já estudou lá no segurado que ele vai ser o quê? Posição legal. Para alguns doutrinadores isso daí é ilegal, está errado, tal. Não vou entrar nisso. Eu dou todos os entendimentos para vocês, porque para vocês raciocinarem depois, fazerem um entendimento de vocês, não ficarem vinculados ao que eu falo, tá? Eu trago as possibilidades. Agora, nós estamos estudando aqui o período de graça. A questão é, eu dei um exemplo de 12 meses. Então, a partir do momento em que ele foge, o reloginho está correndo. Ou seja, ele tinha qualidade de segurado, começa a correr. A mesma coisa. Ele se livrou, o advogado liberou ele, está solto. Ele não está mais preso. Também o reloginho começa a contar. 12 meses. Depois de 12 meses, ele não contribuiu, pronto, perdeu a qualidade de segurado. Vamos voltar agora para o meu exemplo lá. Ele foi capturado depois de 8 meses. Tá. Sobraram quantos? 4 meses. Então, ele ainda tem 4 meses de qualidade de segurado. Congelou. Volta lá para a cadeia e sobrou os 4 meses. Agora, o Éder falou uma coisa que também é correta. Se ele fugiu, vamos supor que ele fugiu, ele só foi encontrado, como é a realidade, depois de 3 anos, 4 anos, e nesse período ele trabalhou, ele falsificou lá, deu outro, sei lá, ele fez alguma coisa, ele contribuiu. Tem lá a contribuição dele. Tudo bem, não perdeu a qualidade de segurado. Vamos supor que ele não perdeu ou ele reconquistou, porque depois a gente vai ver como se adquire de novo quando perde a qualidade de segurado, certo? Então, é para vocês entenderem o sistema, tá? Então, essa regra dos 12 meses é isso. Quem é preso e tem essa qualidade de segurado, congela a partir do momento em que é preso. Agora, saiu, seja legalmente ou ilegalmente, o reloginho começa a correr. Professora? Pois não. Com licença. E se ele for capturado de novo, aí volta a congelar? Então, depende, no meu exemplo, se foi depois de 8 meses, volta a congelar. Agora, se foi depois de 3 anos, acabou, ele já perdeu a qualidade de segurado. Aí é aquilo que o Éder falou. Se nesse meio ele conseguiu trabalhar, tudo bem, aí ele vai ter que provar, tá? Por quê? O interesse é ser beneficiário da Previdência para garantir, inclusive, seus dependentes, tá? Porque a gente vai ver que o segurado preso, ele tem direito ao auxílio reclusão. É ele que tem direito? Não, é os dependentes de baixa renda. Isso também foi alterado. No primeiro momento, o legislador não colocou esse baixa renda. E também criou-se a baixa renda, mas isso é uma outra novela, quando a gente estudar auxílio reclusão. Senão fica tudo misturado e não quero que vocês baguncem a cabeça. Mas é para vocês saberem que, a partir do momento em que um segurado é preso, a família, os dependentes, terão direito a um auxílio reclusão, dependendo do preenchimento de alguns requisitos, tá certo?
Então, até aqui, tudo bem? Sim, não, muito pelo contrário. Certo? Então, Sim. 12 meses após o livramento. Então, o segurado retido, o recluso, que nem a gente falou, e o período de prisão, o detido conserva a qualidade de segurado, ainda que impedido de trabalhar, tá certo? Aí começamos. Até agora eu falei em 12. É o primeiro momento em que vai aparecer o menor período de graça, que é de 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Aqui, o serviço militar é o serviço militar obrigatório, artigo 143 da Constituição, que a Constituição fala no conscrito, aquele que presta serviço militar obrigatório. E o licenciamento é a baixa, é o desligamento das Forças Armadas depois do serviço militar obrigatório, tá certo? Então, aqui é o menor período de graça que existe, que o legislador colocou, tá? Que é o período de 3 meses. Tudo bem até aqui? Esse aqui é fácil, não tem nada de difícil. Só a gente vai ver aqui que o legislador acabou dando um prazo muito menor para aquele que presta o serviço militar. 6 meses. Então, a gente já tem 12, 6 e 3, tá? Então, até 6 meses após a cessação das contribuições do segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? Aquele que não exerce atividade laborativa, regra geral, né? Que se inscreve no INSS para obter benefício previdenciário, tá? Esse facultativo, ele vai perder a qualidade de segurado após 6 meses, e não existe a possibilidade de recolher contribuições em atraso, tá? Não existe essa possibilidade do pagamento pós-mortem, né? Também colocado até na emenda 103. Então, o facultativo tem que tomar muito cuidado. Ele parou de pagar, depois de 6 meses ele parou de pagar, pronto, perdeu a qualidade de segurado, tá? Então, ele vai ter que começar tudo de novo para ter qualidade de segurado, tá certo? Então, ele tem o prazo, o período de graça de 6 meses para não contribuir e manter a qualidade de segurado. Tudo bem? Sei. Até aqui, facinho. Então, vocês já aprenderam. Professora, tudo? Pois não. Nesse caso, você descontar do zero... Vai ter que começar tudo de novo. Ele vai ter que se inscrever, vai ter que pagar tudo de novo, e eu não considero o período anterior. Tá? Entendi. Por enquanto, tá bom? Depois a gente vai ver. É que o segurado facultativo, ele não vai ter direito a muito benefício, a não ser que ele tenha um número X, que a gente vai ver lá, que é a carência, para obter um benefício. Então, se ele deixou a qualidade de segurado, ele vai ter que começar tudo de novo para ter qualidade de segurado. Então, ele vai ter que se inscrever tudo de novo. Não vou considerar esses períodos, tá? Que ele perdeu a qualidade de segurado. Qual é o objetivo do legislador? Eu considero você ainda segurado durante um período que você não pagou. Mas aí, você, quando vai perder, você pega e paga. Você contribui. E aí, então, você mantém a qualidade. Então, vamos supor, depois de 6 meses, quando eu vou perder, eu vou lá e pago. Mantive a qualidade de segurado. Tá? É o que acontece, por exemplo, com o desempregado. Ele não está trabalhando, tá? Então, ele tem o quê? Período de graça, quem não está trabalhando, período de graça, regra geral é? Qual que é a regra geral, pessoal? 12 meses. 12 meses, tá. Eu não tenho, aí eu vou pedir emprestado para a família. Assim, olha,
Eu preciso manter a qualidade de segurado, pessoal. Me passa um dinheirinho aí que eu vou me inscrever como facultativo. Aí ele se inscreve como facultativo. Para o quê? Passou 12 meses, aí quando vai ultrapassar esses 12 meses, ele vai lá e paga como facultativo. Manteve a qualidade de segurado? Manteve. Só que aí ele vai ter que continuar pagando como facultativo. Aí ele paga e começa tudo de novo esse período, entendeu? Ele consegue manter esse período de graça. Ele vai pagando para poder manter esses períodos de graça, poder ainda se manter na qualidade segurada. Professora, mas assim, conta o tempo, por exemplo, se a pessoa vai se aposentar, esse tempo conta do período de graça? Você está antecipando. Na realidade, aquela pessoa que vai se aposentar, existe uma exceção. Veio a lei 10.666, eu vou falar isso de novo, mas não vou deixar sem resposta. Veio a lei 10.666, num período que até foi questão de jurisprudência, que aí o legislador acabou adotando isso. O que aconteceria? Muitas pessoas, e vejam, deixa eu olhar para a cara de vocês, é muito chato ficar falando e ninguém olha para vocês. Então, o que aconteceria? E aconteceu muito, e o Brasil, não que é o Brasil, mas todos os lugares, há um momento em que determinadas pessoas, por causa da idade, por causa do progresso, por causa de um monte de coisas, não conseguem mais emprego. Então, vamos supor, uma pessoa com 50 anos. Então, ela trabalhou durante um determinado tempo. Nós vamos aprender lá na frente que, para você obter a aposentadoria, você tem que ter um mínimo de contribuições. Tá, eu consegui esse mínimo de contribuições, mas eu perdi a qualidade de segurado. E aí? Eu não vou me aposentar? Então, tinha a possibilidade de aposentar por idade. Então, eu fico lá esperando eternamente. Agora mudou tudo, mas eu vou falar do passado. Então, vamos falar do passado. O passado era 65 homens, 60 mulheres. Depois mudou para as mulheres 62, tá? Ou os homens mantêm, por enquanto, 65. Não é bem por enquanto, porque a emenda trocou tudo, vai ter mudança de idade, mas vou falar que era antes da emenda para não fazer confusão, tá? Então, o que acontecia? As pessoas só esperavam o quê? A aposentadoria por idade. Mas continua a pergunta da Carolina. Bom, perdeu a qualidade de segurado? Perdeu. E aí, se na hora que ele vai conseguir a aposentadoria por idade, ele morre? Perdeu a qualidade de segurado. Como ficam os dependentes? Não vão receber a pensão por morte? Vão. Por quê? Ainda que a pessoa tivesse direito, em tese, a uma aposentadoria, desde que preenchido o requisito para esta aposentadoria, ainda que perdido a qualidade de segurado, tem direito. Por quê? Porque o legislador, nem tanto o legislador, foi mais a jurisprudência, falou assim, não, é locupletamento ilícito. Por quê? Aquele dinheiro da contribuição que já foi pago, aquele tanto que a pessoa contribuiu durante a vida inteira, vai ser jogado fora se ela tem o mínimo? Não. Então, aí depois vocês vão ver que existe uma tabela, que é do artigo 142 da Lei 8.213, que é intermediária, que trabalhou com isso e que foi gradativamente exigindo um número mínimo de contribuições. Por quê? Porque as pessoas, elas trabalharam durante uma vida e depois elas não conseguiram mais oportunidade de trabalho, ou conseguiram um pouco, depois pagavam um pouco, depois deixava de pagar, mas elas tinham um mínimo exigido. Então, quando eu falo em aposentadoria, não se aplica a perda da qualidade de segurado. Ainda que perdida a qualidade de segurado, se tiver preenchido os requisitos, ou seja, ter um mínimo número de contribuições, pode receber a aposentadoria, pode receber a pensão por morte, tá? Deu para entender? Então, quando eu falo em perda da qualidade de segurado, eu falo numa perda para
outros benefícios. Pode também perder em termos de aposentadoria, se não tiver um mínimo de contribuições, principalmente depois da emenda 103. Aí ficou um desastre, aí a coisa vai pegar, tá? Eu estou falando antes, porque muita gente ainda tem direito adquirido, se juntar tudo, antes da emenda. Por isso que eu falo, vocês estão no limbo, vocês têm que saber o antes muito bem e o depois também muito bem, tá? Então, respondendo a Carolina, que é uma pergunta muito importante, ela antecipou lá na frente. Com relação à aposentadoria, ainda que tenha perdido a qualidade de segurado, existe a possibilidade de receber a aposentadoria, não outros benefícios, como, por exemplo, auxílio-doença, tá? Então, aí pega. Se você perdeu a qualidade de segurado, acabou, não recebe auxílio-doença, certo? Respondido? Deu para entender, pessoal? Certo, professora. Tá. Então, 6 meses a gente já viu, cessação das contribuições do segurado facultativo. Agora, vamos com muita calma com o Jack, o estripador. Eu não estou pondo a legislação para não bagunçar a cabeça. Então, vamos bem devagar. A gente viu que a regra básica é 12 meses. Quem deixa de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, é 12 meses. Isso é a regra. Agora, eu vou dar uns detalhes. Vejam bem, a regra é 12 meses. Mas se eu, segurado, tiver mais de 120 contribuições, sem interrupção, mas elas não exigem que seja consecutiva. Eu tenho que ter as 120 contribuições desde que eu não tenha perdido essa qualidade de segurado, tá? Então, não precisa ser seguidinha, 120, uma atrás da outra. Não, pode até ser 120 e 2 meses eu deixei de pagar e voltei a pagar, tal, mas tem que ter as 120. Então, se eu tiver 120 contribuições ou mais, eu tenho mais 12 meses. Então, vou ter 24 meses de período de graça, tá certo? Agora, se eu comprovar desemprego junto ao órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, e isso daqui também tem discussão jurisprudencial, eu estou falando a regra para fins legais e para fins de administrativo e INSS, tá? Eu tenho mais 12 meses. Então, eu vou ter 36. Pronto. Agora, eu tenho todos os números que vocês têm que saber. 36, 24, 12, 6 e 3. Certo? Facinho de memorizar. Isso aqui, olha, é mamão com açúcar. Então, qual que é a ideia? Se eu tiver mais de 120, eu somo mais 12. Mas se eu não tiver mais de 120, tudo bem. Eu comprovo que estava desempregado, tudo bem, mais 12, 24. Se eu tiver mais de 120, 36. Então, vejam, o legislador foi muito benevolente. Ele pega e dá um período de graça de 36 meses, 3 anos. Então, se eu comprovar que tenho mais de 120 contribuições e que eu estou desempregado, 36 meses, tá? Então, aqui tem um grande número. Ah, não tenho mais de 120, mas eu comprovo que estou desempregado, 24. Se não, a regra geral vai ser o quê? 12 meses, tá certo? Tudo bem? Facinho? Facinho, pessoal. Nossa, ninguém fala. Professora, quando fala que não exige que seja consecutivo... Isso. Consecutivo é assim, um atrás do outro, sem interrupção nenhuma. Então, por exemplo, eu tenho 5 anos. Durante 1 ano, eu fiquei sem contribuir. Mas eu estava no período de graça.
Aí, depois de 12 meses, quando eu ia perder, fui lá e paguei como? Eu estava desempregada. Eu paguei como? Segurado facultativo. Aí, paguei como segurado facultativo e arranjei emprego. Pronto. Mais 5 anos. Entendi. O período de graça, então, ele preenche essa lacuna entre os pagamentos. Porque eu não perdi a qualidade segurada. E o que é o 120? Eu tenho que ter 120 contribuições. Eu não tenho as 120 uma atrás da outra. Entendeu? Não é que ele preenche, porque eu não contribuí nesses 12 meses, mas eu voltei a trabalhar, e aí, eu tinha 5 anos, trabalhei mais 5 anos, já tenho 120 aí, certo? Entendi, obrigada, professora. Entendeu? Então, essa a questão dos 120 meses, entendeu? 120 meses, é lógico, de contribuição. Então, eu não posso ter, nesses 120, perdido a qualidade segurada, porque aí não dá certo, tá? Eu tenho que ter 120 sem ter perdido a qualidade segurada. Eu tenho que somar 120, não precisa ser consecutivo, entendeu? Uma atrás da outra, entendido? Entendi, professora, obrigada. De nada. Então, facinho, até aqui, sem problemas. E aí, mantém-se a qualidade, no caso do segurado ter pago mais de 120, o prazo de manutenção da qualidade do segurado será de mais 12, totalizando assim os 24. E aí, se ele estiver inscrito no Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE do Ministério do Trabalho, será acrescido mais 12 meses. E aí tem a instrução normativa, que exige essa comprovação do registro. Bom, aí eu vou já começar aqui por a jurisprudência. A jurisprudência, no tocante a essa comprovação do desemprego, ela abrandou tremendamente. Então, não se exige, é óbvio, uma coisa é o administrativo, o órgão administrativo, ele vai se pautar pelo quê? Pelo que está no regulamento, na instrução normativa. Se no regulamento, na instrução normativa, está escrito que ele precisa comprovar o registro, ele não vai considerar esse período como prova de desemprego. Aí, o que acontece é só no judiciário e que vai haver esse abrandamento. Como? Anotação de rescisão contratual. A anotação hoje da carteira de trabalho, ela não tem sido, não é o suficiente, você tem que ter mais prova de que está desempregado, tá? Então, vejam aqui, a súmula 27 da Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal. A falta de registro de vínculo empregatício em carteira de trabalho ou no CNIS não é suficiente à comprovação do desemprego, que pode ser demonstrado por outros meios admitidos em direito. E, nesse sentido, o STJ também aderiu. Aí, pergunto para vocês, agora sim, vamos lá, vocês já estão advogando, já pode advogar, agora vocês têm um conhecimento colossal. Quero saber que outras provas, como que vocês vão provar? O cliente de vocês está desempregado, ele veio lá, não trouxe documento de direito, o que vocês vão exigir deles? Vamos lá, quero saber, vamos lá. Ih, eu não gosto quando fica nesse silêncio. Vamos lá, pessoal, vocês são advogados, vocês têm que arranjar trabalho, olha aí o índice de desemprego, pelo amor de Deus. Ó, a porta aí, daqui a pouco vocês estão formados e vocês vão ficar desesperados. Acho bom começar a agir já. Vamos lá. Pessoal, Bruna, o Wilton, o William, a Renata, o Éder, vamos lá. Professora, cortou a pergunta. A senhora pode repetir, por gentileza? Vocês são danadinhos, hein? Então, vamos lá. Eu quero saber como vocês vão comprovar o desemprego. O INSS exige que esteja inscrito lá no Ministério do Trabalho, isso e aquilo. Eu já falei que a jurisprudência abrandou e admite outras provas. Eu quero saber que outras provas são essas para comprovar o desemprego.
E eu já juntei jurisprudência, aliás, súmula da Turma Nacional de Uniformização, que não basta só a carteira de trabalho lá estar com baixa, não ter nenhuma, porque você pode estar trabalhando informalmente. Comprovar que ele estava recebendo seguro-desemprego, professor? Boa, Carolina, boa, isso aí. Está recebendo seguro-desemprego. O que mais? Pessoal, o que mais? Olha a imagination. Ah, pessoal, vou começar a fazer prova oral, viu? Nossa Senhora. Prova testemunhal, professor? Boa! E o que a testemunha vai falar, William? Vai alegar que ele não estava exercendo nenhuma atividade, né? Que Tá. estava recebendo. Isso aí é muito genérico, eu quero melhor, a estrutura é melhor, isso aí. William, você é advogado, você tem que construir o negócio, faz um negócio melhor. Tá muito genérico. Essa testemunha vai falar o quê? O que ela sabe deste seu cliente que comprova que ele está desempregado e que não está trabalhando? Da condição de vida dele no momento, né? Está passando alguma necessidade, tem filhos que estão precisando de ajuda, alguma coisa nesse sentido. Tá, e essa testemunha é que prova o quê? O que ela tem vivenciado, o que ela sabe? Essas testemunhas, né? Professor, não consigo pensar em mais nada assim. Essa testemunha tem vivenciado, eu tenho doado para ele, eu tenho emprestado dinheiro, eu tenho levado comida, eu tenho levado ele para a igreja tem ajudado. Pessoal, vocês estão, hein? Estão muito paparicados em casa, não têm vivido a dificuldade. Começa a assistir televisão. Vocês vivem assistindo. O William tem cara de assistir, meu irmão, né? Assiste só filme de guerra, de morre todo mundo. Você fica assistindo mais filme romântico, de tristeza, ver a desgraça alheia, né? Vocês estão muito paparicados, tudo filhinho de papai, né? Tem que ter imaginação. Filhos, vocês têm que começar a viver, senão como que vai? Tem que... Vocês pensam, o cliente de vocês, ele é uma pessoa, ele pode até ser uma pessoa culta, até pode ser uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, tal, mas ele não sabe como funciona o direito. Agora, vocês pegam uma testemunha. Ele tá desempregado. Como o senhor sabe? Eu converso, ele me disse. Provou o quê? Nada. Acorda, pessoal. Não é que vocês vão... pelo amor de Deus, hein? Se eu pego um de vocês fazendo isso, chegar para... Olha, você tem que chegar lá e falar para o juiz que isso nunca, jamais vocês vão chegar para uma testemunha e vão dizer o que ela tem que fazer. Isso nunca. Mas vocês têm que perguntar para o cliente de vocês, o que essa testemunha que o senhor está indicando sabe do senhor? Sabe das minhas dificuldades. Mas que dificuldades? Ele tem me emprestado dinheiro, ele tem me levado lá para a igreja, até fui na igreja dele, eu não sou muito adepto, mas eu fui porque eles estavam dando cesta básica, alguma coisa, porque eu não tenho um dinheiro para pôr em casa. Ele é testemunha, ele foi comigo, me indicou trabalho, e muitas outras coisas que nem eu sei que vocês vão ter imaginação para fazer. Vejam bem, o que eu falei sobre prova que a emenda hoje mudou? Eu já falei, hein? Vocês não estão prestando atenção nisso. E isso vai ser para tudo. Hoje, não se admite só o início de prova material. Ela tem que ser atrelada a uma prova testemunhal robusta. Então, vejam, a partir do momento em que eu não tenho o regulamento, a norma exige que eu comprove que esteja inscrito no seguro-desemprego, que está lá no Cine, né?
no Ministério do Trabalho que está desempregado. Ele não se inscreveu, a pessoa assim nem sabe. Ou o sindicato também é uma porcaria, não indica o que ele tem que fazer. Então, ele tem que trazer outras provas. E, às vezes, para o advogado é muito complicado ele ir atrás de tudo isso. Então, ele tem que construir isso. Vocês têm que também procurar a jurisprudência. O que a jurisprudência tem decidido nesse sentido? É óbvio que quando a gente não tem experiência, a gente vai no pai dos burros. Então, vai na jurisprudência, vai na doutrina. Muitas vezes a doutrina libera tudo, tudo pode, mas nem sempre é o que a jurisprudência admite. Vejam que a Turma Nacional de Uniformização, ela colocou que antigamente estava se admitindo o fato de você não ter nada na carteira era uma prova de que você não estava desempregado. Mas isso não impedia da pessoa estar trabalhando o quê? Informalmente. Se ela está trabalhando informalmente, o que ela está ganhando? Ela pode pagar como segurado facultativo. Ou, não seria facultativo, como contribuinte individual. Mas é tão pouco que, então, ela teria que pagar como facultativo. Ela teria que fazer alguma coisa para pagar, para poder manter essa qualidade de segurado. Agora, o que eu quero comprovar? O desemprego para aumentar o período de graça, para ele poder manter essa qualidade de segurado e ter algum benefício previdenciário. Tudo bem, pessoal? Entenderam o espírito da coisa? Tá. Então, vamos continuar. Então, a gente viu essa jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização e agora a gente vai para uma outra parte que é um pouco complicada. É um pouco, não é muito, mas a gente sempre fale. O questionário não vai ser para hoje? Vai. Por quê? É que a senhora marcou o tempo das 8 horas até as 10. Ah, é? Então, dá tempo, não dá? Vocês querem parar por aqui? Professora, boa noite. Tem bastantes colegas perguntando mesmo sobre o questionário, se dá Tá. tempo de fazer do horário, porque a senhora colocou das 8 às 10, né? Não, eu acho que eu exagerei. Porque eu dei muito tempo. Com certeza vai dar, mas tudo bem. Vocês deram uma ideia boa, porque aí essa questão da contagem eu faço mais devagar mesmo. Professora, Vocês entendem. só outra coisinha. Desculpa interromper a senhora. Teve colegas também que estão perguntando se esse questionário vai valer nota ou se é só para nível de conhecimento. Não, tudo vale. Quem não fez, não tem nota. Então tá bom. Muito obrigada. De nada. Tudo que vocês fazem tem nota. Tá certo? Tudo bem? Sim ou não? Então tá, eu vou parar por aqui para vocês poderem fazer o questionário, aproveitem bastante, assim que todo mundo terminar, automaticamente virão as respostas, certo? Então, façam com carinho, prestem bem atenção, é um treino para vocês, até para verem que com as aulas vocês conseguem responder, é muito fácil, é bem. Acho que meia hora vocês terminam, mas, em todo caso, tudo bem. Eu exagerei, dei bastante tempo, mas tudo bem. Então, uma boa noite, juízo, estudem, até semana que vem, com o prazo, tá? Aí a gente aprende a contar o prazo, tá certo? Uma boa noite, brigadão, descansem, estudem bastante, tá bom? Boa noite, professora. Tchau, tchau.